Ele é procurador-geral do município de Itaiópolis por 8 anos, advogado da Fundação Hospitalar Santo Antônio também por 8 anos, advogado e sócio da Udoritse Advogados Associados, com ênfase em eleitoral, administrativo, licitações e direito público. Ele também é advogado e CEO na Prioritse Licitações, que é especializada em licitações, com graduação em Direito pela Universidade do Contestado, especialização em perícia grafotécnica pelo Conselho Nacional de Peritos Judiciais e também pós-graduado em Direito Constitucional pela ABD Const, lá em 2014. Professor, seja muito bem-vindo ao Dia do Licitante. Conta pra gente sobre liderança na licitação e, principalmente, como transformar toda essa experiência em vantagem competitiva. Boa tarde, Caiane, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem aqui. Primeiramente, Caiane, eu tenho que te dar os parabéns, porque acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar Udoritse com a pronúncia que, em tese, teria que ser da Itália. E é o nome da empresa, eu chamo de Prioritse, porque é costume, né? Mas a pronúncia italiana, em tese, seria Udoritse e Prioritse, né? E é interessante, agora eu descobri que eu também não tenho descendência italiana, descobri hoje, que a minha parte da família faz parte do Império Austro-Húngaro, então eu fiquei uma apátrida, sem cidadania nem pela Áustria e nem pela Itália. Estava tentando fazer o processo de cidadania e tive a resposta hoje. Então, agora tem que esperar, quem sabe, um dia a Itália nos conceder a oportunidade de tentar um dia a cidadania. Tá. Vamos ficar na Queria torcida, agradecer primeiramente. Foi uma triste realidade hoje, mas fazer o quê? Faz parte, né? Queria agradecer o convite aí, a Effect, né, nossa parceira desde o ano passado. Agradecer também a todos os professores que me antecederam. Não sei se vou conseguir contribuir tanto, tá, com o que eles falaram, que já apresentaram, mas eu vou trazer um pouco da minha experiência profissional, né, durante agora já quase mais de 10 anos já na área jurídica, né, com licitação, né, as pessoas que estão me ouvindo aqui talvez não conhecem, né, quem é Cleber Udoritse, mas eu fui procurador municipal, né, por quase 10 anos, 8 anos, fui advogado público também de fundação hospitalar, então entendo um pouco sobre a dinâmica de um hospital público, tá? E nesse período, né, sempre trabalhei com licitação. Fui advogado, praticamente coordenador, único advogado de um município, então eu fazia tudo, né? Desde o começo de um edital até o final, desde o processo sancionador. E isso, né, me deu uma bagagem um pouco extensa, porque aí a gente tem que se virar nos 30. Né? A doutora Viviane falou algumas coisas sobre penalidades, depois eu vou trazer também algumas curiosidades, que a gente passa, né, no dia a dia aí, tanto como advogado e agora como licitante. E a minha história, tá, migrando do público para o privado, né? Eu sempre tive escritório também focado na área pública, porque é natural, o advogado não consegue só atuar também em um local e acaba tentando se prender a outras coisas. E lá em 2021, exatamente quando surge a nova lei de licitação, né, a gente sabe que há anos já se falava sobre isso, então nós já estudávamos um pouco como que ela seria. Lá em 2021 eu decido, né, realmente falar, não, espera aí, porque agora o mercado de licitação vai bombar. E de fato vai bombar e está bombando, né? E é o momento da gente surfar isso aí por alguns longos anos, porque vai ser natural toda essa mudança causar um caos. E esse caos é onde que realmente vai estar as oportunidades. Em algumas situações a gente vai arrumar, em algumas outras situações a gente vai desarrumar e vai ter que reaprender. Né? A gente sabe que estava nessa celeuma, se ia ter ou não a prorrogação ou não, e aí a gente já começa a perceber que o poder público não estava preparado, por mais que já estava com 2 anos e meio, por mais que tivesse essa vigência, ainda assim se queria prorrogar, jogar por mais algum tempo. Por um lado, isso também é bom para nós que estamos atuando no mercado, né? A gente sabe que tem muito caminho aí pela frente, mas também demonstra a falta de organização do poder público. Eu vou começar a apresentação aqui para vocês, vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui.
E aí a gente vai só para seguir um organograma mais correto. Aqui. Aqui. Só deixa eu ver aqui. Estão vendo a tela? Não, ainda. Estão conseguindo acompanhar ali? Ou será que travou aqui? Aí, apareceu. Travou um pouquinho. É que eu estou acompanhando aqui no celular também, para que fique mais coerente aqui a apresentação. Legal. Então, nosso tema hoje, pessoal, é trabalhando sobre liderança na licitação, transformando experiência em vantagem competitiva. Tá? Então, meu nome é Kleber Dorizo, sou advogado, sou empresário e professor também em licitações e contratos. Como falei, tenho atuação quase 10 anos no poder público e também na iniciativa privada. E em 2021 eu mudo totalmente para a iniciativa privada e parto também para assessoria e consultoria em licitações. Muitos de vocês sabem que a atuação na licitação, tem muitos advogados que atuam apenas com assessoria de impugnação, recurso, e eu decidi lá em 2021 que isso não seria não seria totalmente completo para mim, e eu precisava, de fato, entrar no mercado participando também das licitações. E o que isso muda? Porque a prática ela te ensina outras realidades do mundo. Então, eu abro a Priorize Licitações para efetivamente prestar consultoria para empresários que desejam participar, angariar e dar mais amplitude nos seus negócios. Nessa transição, a gente acaba aprendendo muita coisa. Eu vi aqui nos comentários que tem muita gente que já atua no mercado, seja empresário, seja consultores. E aí eu vou passar algumas coisas, alguns erros e acertos da empresa ao longo desse período, tá? Só um minutinho aqui, porque deu um probleminha aqui que não está ajustada a minha tela. Só um minutinho. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a apresentação sem que tenha a apresentação dos slides, tá? Eu acho que vai facilitar também, vai ficar mais fácil. Não está dando muito certo aqui, então eu vou optar em fazer de forma diferente, tá? Então vamos lá. Abri a empresa de licitação, muitos aí já participam, sabem como que é diferente. E a primeira etapa, quando você abre uma empresa de licitação, é saber se você vai contratar funcionários, se você vai atuar sozinho, se você vai contratar software de licitação, como é o caso da Effect, como é o caso de outras plataformas. A primeira decisão é o que você vai fazer nesse mercado, tá? Então, você começa a angariar
clientes, você começa a visitar empresas, e aí você começa a ver a necessidade de ter funcionários, você ter pessoas experientes. E aí o primeiro baque que você sente, contratar pessoas que entendem do mundo de licitações. Porque é uma coisa, você como advogado, você como atuante, você participar efetivamente dessas licitações, dessas oportunidades, e você entender o mundo empresarial, que a gente sabe que é muito diferente. O mundo empresarial tem as suas conexões, a questão de tributação, a questão de orçamento, a questão de logística, e aí a gente começa a fazer as primeiras visitas com clientes e eles vão passando realidades distintas. Você veja só, fui sempre advogado, sempre no meio público e agora estava do outro lado. Não somente participando e vivenciando a realidade de empresas, mas também decidi também participar com o meu escritório de licitações. E isso me faz ter o tripé. Tanto eu participo, tanto eu entendia como funcionava dentro do órgão público e tanto eu sabia efetivamente o que o empresário começava a sentir. E aí, funcionários é uma coisa, né? A gente começa a ver que precisa ter capacitação, que precisa ter os funcionários, que precisa ter toda aquela estrutura. Depois, o próximo passo é marketing, né? Você começa a pensar que você precisa investir em marketing, você precisa alavancar a tua empresa. Isso eu estou falando no mundo de consultor, né? Eu vi que tem bastante consultores aqui. E aí a gente começa a ter aquela experiência. O que eu invisto em marketing? Como eu invisto em marketing? E eu sou um sincero, talvez uma pessoa que talvez vá desanimar vocês, mas eu tive muito problema com marketing, né? Eu fiquei praticamente um ano, né, com várias agências e tive prejuízos assim grandes. E essa foi talvez o meu primeiro desafio, saber que talvez o marketing não fosse o suficiente para atingir todos os clientes. A Effect, claro, já está no mercado há muito tempo e sabe como isso funciona, mas o mercado de licitação, atingir o empresário, ele não é tão fácil. Por quê? Porque talvez o bom empresário não está na internet, o bom empresário ainda está no seu comércio, ainda está gerenciando o seu negócio e não está ali efetivamente olhando a internet e fazendo aquela conferência. E aquela empresa que ainda deseja, né, alguma coisa a mais, ele vai procurar talvez no Google e aí você começa um universo um pouco mais difícil de captação de cliente. E essa questão de marketing pega a maioria dos consultores, porque você coloca muito dinheiro e muito tempo para você efetivamente ter um retorno. Então, o primeiro passo lá, funcionário, marketing. Então, todos esses investimentos é o que eu tive, por mais que eu tivesse experiência lá atrás com outros negócios, com o escritório de advocacia, a parte de consultoria de licitação é muito diferente. Outra etapa muito importante para quem está iniciando e já está prestando consultoria, ter a capacidade de demitir clientes. Eu brinco muito com isso, porque a empresa, primeiro, ela tem que ser vantajosa para você. Você veja só, se a empresa não te traz vantagem, ela te traz mais dor de cabeça no universo em que você está participando, e efetivamente você não vê lucro naquela empresa que você está prestando consultoria, infelizmente você tem que decidir que é o caso de demitir clientes. Essa é a primeira etapa. A gente acha que tem que manter cliente, que tem que fazer de tudo para o cliente, e ao contrário, às vezes a gente tem que se fazer mais pela nossa empresa, verificar se aquele cliente é um cliente que às vezes manda mensagem às 8 da noite, às 10 da noite, e verificar se realmente vale a pena você ter ele na base de clientes. Então, o primeiro passo de tudo, e isso é uma experiência que também você só tem depois de um ano e meio, que é a experiência de demitir clientes. E é um fator preponderante para o sucesso de qual seja o empresário que às vezes tem que demitir funcionários, o empresário que tem também empresas parceiras, você tem que demitir quando não traz benefício nenhum para você. E é os dias atuais. Coloca a empresa no hall de consultores, não deu certo, eu marco a reunião e faço a demissão do cliente.
é um termo diferente de falar, mas é isso aí. É demitir o cliente que não está... Garante que grandes fazem isso também, que é a demissão de clientes. Outro ponto importante, a gente, quando vai atuar na licitação, o cliente e cobrança apenas no êxito. Que atua no mercado, tanto para o cliente. Na advocacia ainda, a internet está um pouquinho ruim, aqui está dando um sinalzinho. Se tiver, só me dá um... Olha eu aqui, gente. Dr. Kleber teve uma indisponibilidade de internet, então eu vou aproveitar esses minutinhos que a gente tem para reforçar para vocês que falta pouco para a gente começar a fazer o sorteio. Então, quem ainda não fez o seu post lá no Instagram, marcou a Effect, seguiu a nossa página para participar do nosso sorteio, Guia do Licitante, o nosso curso, corre que ainda dá tempo. Assim que a gente finalizar a palestra com o Dr. Kleber, já vamos colocar aqui na tela o sorteio, tudo certinho. E aí, comunicamos o vencedor, tá certo? Aproveitando também que nós estamos aqui, quero ver com vocês como é que está em relação às dúvidas. Na parte mesmo, não só da nova lei, né? Mas relembrando lá no comecinho da nossa live, a gente falou muito sobre o que o licitante espera para o ano de 2024, né? O que vocês almejam? Vocês já pensaram por exemplo, qual que é a meta que vocês têm para participar de licitações sobre planejamento estratégico? Lá em novembro e dezembro, nós fizemos algumas lives para falar sobre isso, planejamento estratégico. Já pensaram sobre? Se já tem ali marcado quantas licitações que vocês querem participar no ano de 2024? Qual que é a famosa meta de participação? E tudo isso a gente precisa ter uma tecnologia aliada para o nosso dia a dia. Então, lembrando que, para quem está participando do nosso Dia do Licitante, vocês podem nos chamar ali no WhatsApp, porque tem disponível o nosso especialista para liberar um período gratuito para vocês conhecerem na prática a nossa plataforma MinEffect. E aí vocês vão conseguir, gente, identificar, assim, de fato, quantas oportunidades tem em aberto, cadastrar essas propostas com muito mais agilidade, cadastrar os seus documentos. Vocês viram quanto é importante estar focado na estratégia, né? Porque quando a gente está muito focado no operacional, tem alguns pontos que acabam passando despercebidos. Exemplo, documentação. Então, tudo isso a nossa ferramenta possibilita para vocês, tá certo? Recebi aqui a informação, mas eu só vou continuar bem rapidinho. Cadastrar propostas, disputar, acompanhar. Então, tudo isso, gente, até o doutor, ele vai retomar aqui, o doutor Kleber, e ele vai falar sobre a parte estratégica, o quanto é importante ter esse olhar. Então, não deixem de solicitar o teste gratuito de vocês. O professor está de volta, a nossa equipe já vai colocá-lo aqui. Deixa eu ver se ele já deu certo. O doutor Kleber voltou. Olá, tá me ouvindo agora? Estamos te ouvindo e tudo certinho também, viu? Rapaz, está caindo uma chuva aqui, uma tempestade danada. Ai, nem e aí, acho que eu estava no notebook, e agora estou mudando para o computador aqui para ver se... Porque o computador está cabeado, tá? Aí faz uma diferença, né? E aqui eu já vou falar uma experiência para quem está participando de licitação, para quem é consultor ou para quem participa, que é ter a questão da internet. A gente mudou para uma estrutura nova e um dos requisitos primordiais era todos os computadores têm que estar cabeados, todos. Não pode ter nenhum com Wi-Fi.
justamente por isso. Então, assim, eu tenho no break para Wi-Fi, então dura praticamente umas 4 horas de internet. Se não caiu algum poste, alguma coisa, a gente consegue segurar. Mas isso é uma coisa muito importante para quem participa de licitação, para saber que às vezes precisa ter esses pontos bem detalhados. Então vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Eu vou continuar, eu tinha falado sobre valor, sobre cobrança apenas no êxito. Isso era um erro que a gente acaba cometendo quando inicia, né, a consultoria, porque a gente tem aquela falsa impressão de que a gente precisa, de fato, atuar no êxito para que o cliente queira contratar os nossos serviços. E aí a gente começa a se desgastar demais. Porque, de fato, às vezes, quando você só atua no êxito, você consegue pegar efetivamente mais clientes, mas, ao mesmo tempo, para quem já está participando, sabe que quando você pega um cliente que quer participar de várias licitações, você acaba não tendo tempo suficiente para os clientes que efetivamente te pagam para participação, né? Então, você acaba amarrando todo o teu negócio e hoje, né, depois de algum tempo, nenhum cliente hoje da nossa empresa, a Prioris, nenhum cliente é só no êxito. Todos têm que pagar valor fixo e êxito no final, que é efetivamente aquilo que mantém a empresa futuramente. Tá? Então, essas experiências, essas transições profissionais, infelizmente, você só vai conseguir com o tempo. Né? Por mais que você acha que vai conseguir abranger todas as possibilidades, só o tempo é que vai te permitir você ir fazendo esses ajustes finos. Você veja só, por mais que eu já tenha experiência, 10 anos na área, por mais que eu tenha vivido, ainda hoje eu tenho que fazer pequenos ajustes para melhorar, porque você vai vendo as necessidades, tá? Depois disso, valores de participação, né? Quando você vai cobrar de um cliente para participar, tanto você pode fazer o mensalista ou valores iniciais, e isso são importantes porque pagam a tua operação. Se a empresa efetivamente não tem condição de te pagar valores para você entrar, infelizmente você tem que partir para outra, porque o teu negócio ele depende de ter valor fixo para pagar a operação e valor de comissão para você efetivamente ter lucro. Se você não conseguir manter o teu negócio, não vale a pena ficar com aquele cliente. E assim, não é o momento do cliente, a gente tem que entender isso, que nem todos os clientes podem ser clientes consultoria, clientes assessoria. E também não vale a pena insistir por uma empresa que daqui a um pouco não vê efetividade no teu trabalho. Porque às vezes ele já tem um funcionário dentro da empresa, meu funcionário já faz sozinho, isso aqui ele já faz assim. O que vale a pena fazer nessas hipóteses? É fazer a apresentação da tua empresa e deixar o teu nome para futuros negócios. E aí sim vai acontecer naturalmente daqui a pouco ele voltar na tua empresa para questões pontuais. E aí que você ganha dinheiro. E é normal que nem todas as empresas estejam preparadas no mundo de licitações. Quando a gente começa, a gente quer pegar empresas pequenas, empresa de amigo, empresa de um vizinho, eu conheço uma fulana empresa lá, e ele não vai te dar aquela importância quando você vai fazer a visita à empresa, porque ele às vezes não participa de licitação, ele não vai entender toda a necessidade, ele sabe que dá para ganhar muito dinheiro, e essa é a primeira impressão, ele vai ter aquela ideia de que talvez em algumas situações ele pode se complicar, talvez de não receber, e às vezes você insiste ali, coloca uma empresa que é inexperiente, aí você vai começar a pedir documentos para ela, você vai pedir declarações, vai fazer, e ela não vai conseguir entender o valor do teu serviço, e vai passar 1, 2, 3 meses e vai querer rescindir o contrato contigo. E a gente sabe que no mundo das licitações, 3 meses é muito pouco para você realmente dar um resultado para uma empresa. É de 3 a 6 meses, no mínimo. Mas eu já tive casos em que em um mês, um dia, eu também tive, vou trazer para vocês casos de sucessos em que a gente também conseguiu resultados no primeiro dia de atuação. Mas não é todos os casos que é assim.
Então, assim, para aquele que vai fazer a consultoria, o importante é não desanimar. Você tem que fazer as visitas, você tem que apresentar o teu produto e saber que, às vezes, aquele momento daquela empresa não é agora. E é assim quando vem serviço para a gente. Quando você não quer contratar, não importa a apresentação que faça, mas agora, quando você quer contratar, é muito mais simples a abordagem, tá? E esses foram os erros, assim, que a gente comete no início, eu cometi no início, ainda terão erros que eu vou cometer também, tá? E isso tudo vai fazendo a experiência do licitante conforme o tempo. E essas experiências fazem você não perder tempo, essas experiências fazem você não perder dinheiro, e essas experiências fazem você ser mais assertivo com o teu cliente, seja um empresário, até porque você vai começando a entender a linguagem do empresário. O empresário não quer gastar. E aí você vai entendendo para você chegar naquela palavra. Olha, meu trabalho é investimento. Você veja só, isso é clichê demais, mas isso é um fato e é verdade. Para você chegar nessa palavra investimento, o cliente ele precisa sentir que de fato você é um investimento. Se você está iniciando, você ainda não tem uma experiência, você ainda não tem aquele traquejo, é muito difícil você conseguir um cliente fazendo com que ele veja essa experiência e fazendo verificar que você é um investimento. Isso é natural e todo mundo vai passar. Ninguém nasce experiente em qualquer área que for. Nem mesmo eu, ainda com o tempo que estou na área, ainda me sinto experiente em algumas coisas. Algumas coisas ainda a gente leva na cabeça e aprende e ajusta. Tá? Então fiquem tranquilos que isso é natural, mas a experiência te faz crescer ao longo dos anos. Deixa eu colocar aqui. Problemas práticos que a nova lei não irá resolver. Agora aqui eu estou aproveitando as falas dos meus colegas anteriores, e eu já tinha preparado isso para vocês, que são ausência de fiscalização do fisco. Né? A gente sabe que tem os benefícios, que tem uma série de regramentos. Essa ausência de fiscalização do fisco para algumas licitações, para aquele que aproveita um regime tributário que não está, para aquele que vai participar dizendo que é ME, IPP, e de fato não é, e a gente sabe que isso não acontece, ainda assim a lei ela não vai resolver todos esses casos, e somente na participação é que você consegue derrubar ou você pedir para que o pregoeiro abra diligência. Olha, eu vi que uma empresa participou ali e ela não está enquadrada como ME e IPP. Abre diligência para verificar. Balanço patrimonial, é possível de verificar. Todas essas questões, a lei não consegue ainda deixar de forma clara. Ah, mas a junta comercial diz que é. A gente sabe que a junta comercial é meramente declaratória, então uma certidão, ela não supre a necessidade de você comprovar efetivamente aquele documento hábil para dizer se é ou não ME. Então, isso a lei não vai conseguir resolver ainda. Ela dá mecanismos, então cabe ao pregoeiro, cabe aos funcionários públicos conseguirem abranger essas temáticas e solicitar diligências. Uma outra coisa que foi falado, processo administrativo sancionador, o que ainda falta em muitos municípios e também no Estado, em alguns órgãos federais, né, a União já é um pouquinho mais avançada nesse ponto, que é a ausência de processo administrativo. Você inicia um processo sancionador, às vezes, sem a notificação e sem o que é a sanção. Você veja só, a doutora... A doutora... Agora eu esqueci o nome dela. Ela mencionou sobre a questão de você vincular as sanções com a pena. E, de fato, se você olhar vários processos administrativos, e eu vou falar um caso prático depois também, mais adiante, você não tem essa vinculação, você não tem um processo administrativo. Ou seja, você às vezes é penalizado e não sabe do que se trata. E aí é o momento de você, seja consultor, seja advogado, seja quem atua, abarcar e aproveitar essas oportunidades, porque aí é onde você gera nulidade no processo administrativo. E é aí que você cobra valores maiores na prestação do serviço.
Então, assim, a ausência do processo administrativo, seja municipal, seja estadual, ainda é um fato que a gente ainda vai sofrer um pouquinho. Por mais que a nova lei traga agora alguns regramentos específicos de como vai ter que funcionar essas sanções, eu ainda acho que a gente vai ter um longo período ainda de adaptação e ainda aproveitar todos esses erros da administração para que a gente, defendendo os nossos clientes, ou mesmo tentando buscar a penalização de outra empresa concorrente da nossa, a gente consiga realmente promover uma adequação mais adequada a longo prazo. E o outro ponto, e aí vocês sabem que participam da licitação, é a ausência de pessoal, de funcionários. E assim, eu, como procurador, como atuante, né, e agora já no Brasil todo, já fazendo impugnação, fazendo representação, fazendo recurso administrativo, é a ausência de funcionários capacitados. Então, assim, isso é uma dificuldade em todos os órgãos administrativos. Pregoeiros que são jogados naquele cargo, agentes de contratação, claro, agora tem curso e tal, mas também jogados lá naquele cargo. E aí, às vezes, eles tendo que fazer todo o papel de outros funcionários. Aí a lei traz a questão de segregação de função, e a gente sabe que não vai acontecer. Então, por isso, hoje está se falando em consórcio intermunicipal para focar em licitação, talvez uma região, porque a gente vai ter essas dificuldades. Essas dificuldades são do órgão público, mas são, às vezes, para nós que trabalhamos buscando na defesa dos clientes para penalização e tal, também é uma vantagem perante a eles, porque a gente tem nossas artimanhas para fazer defesa dos clientes, mas, ao contrário também, é difícil você não ter uma capacitação de servidores, é difícil você não ter pessoal, porque aí quando você faz algo técnico que você poderia resolver numa impugnação, num recurso, você às vezes tem uma resposta muito aquém do que deveria ser. Às vezes a gente está além, explicando de fato, às vezes num recurso para um pregoeiro que seria dessa forma, e a interpretação dele é tão abaixo que ele interpreta totalmente diferente e você tem uma resposta negativa para o teu cliente. Aí você teria que entrar com ação judicial, você tem que impor custo para o teu cliente, e aí, novamente, né, às vezes a pessoa ganha lá uma licitação, às vezes, sei lá, 100 mil reais, ou 10 mil reais, 15 mil reais, faria diferença, daí ela vai ter que gastar dinheiro com o advogado para fazer mais adiante, sabendo que está certo. Então, assim, a capacitação é uma via de mão dupla, né? Tanto é importante para você, licitante, porque quanto mais experiência você jogar no mundo das licitações, mais chance de êxito você vai ter em qualquer negócio. E, ao mesmo tempo, é importante que a administração tenha essa capacitação de funcionários, senão nada adianta a gente saber muito e, do outro lado, saber pouco. Eu tinha uma professora no banco da pós-graduação e ela falava uma coisa muito interessante. Não existe coisa melhor do que um advogado do outro lado, melhor do que você. Porque aí a ignorância não vai imperar, né? Ela não vai vigiar, ela não vai atrapalhar um bom acordo. Agora, se você tem um advogado do outro lado, muito mais fraco que você, muito mais sem a capacidade técnica necessária, aí você vai travar os seus acordos, aí você vai travar e você vai ficar brigando por uma coisa que às vezes você poderia resolver muito mais fácil. E isso vai acontecer, e isso seria importantíssimo que o órgão público tivesse mais pessoal e mais capacitação. Um outro problema que a lei, eu acho que não vai conseguir resolver, é a usurpação de competência. Por quê? Porque ainda a gente pega edital que tem solicitação de conselho ambiental, fiscal, regulatório, ultrapassando conselhos, seja da OAB, seja da arquitetura, seja da engenharia, vários requisitos de habilitação que não são de habilitação e nunca foram sendo criados. Ou seja, a administração coloca tanta informação e isso, veja só, por que ela não vai impedir isso? Porque lá atrás, a 866, ela já colocava exatamente o que seriam documentos de habilitação.
E elas são simples. E a nova lei, ela praticamente repete e faz a mesma coisa, deixando simples e idêntico. E o que acontece? Se acha que colocando mais documentos no rol de habilitação, mais requisitos, isso está resguardando o poder público, e quando isso, na verdade, não é. Então, você já deve ter visto quantas... E aí você tem que fazer o trabalho de impugnação. E, às vezes, ainda vai ter decisão que não vai acatar essa impugnação. E aí você vai fazer representação no Tribunal de Contas. E aí, dependendo do lugar, o Tribunal de Contas não vai fazer análise porque não ultrapassou um valor mínimo, porque ele também recebe muitas representações e tem, às vezes, algumas métricas. Olha, valores abaixo de 100 mil eu não vou fazer análise, valores abaixo disso aqui eu não vou fazer. E acontece, porque eu já vi isso na prática no Brasil todo, já fiz praticamente representação em quase os 27 estados, e a gente sabe como acontece em todos eles. Então, a usurpação de competência, achar que está fazendo mais, às vezes atrapalha a nossa vida como licitante, atrapalha também a nossa vida quando quer fazer um processo mais rápido, e daí essas questões geram sempre dúvidas. Edital que tem muitas impugnações é porque edital que está com muita falha. E é normal, às vezes você vai pegar editais lá, já faz 6 meses que estão com impugnação. Então está na hora de rever, fazer o menos. O menos sempre é mais. E na licitação também é assim. Às vezes o pessoal cobra demais no edital e acaba fiscalizando de menos, quando deveria ser o contrário. Cobra então de menos, quando entra, mas fiscalize a mais. Só que em ambas as situações, não tem gente aqui e não tem gente ali. Algumas situações para órgãos, para lugares maiores, órgão público maior, beleza, você vai ter todas essas situações. Mas a maioria, né, creio que talvez 90% não vai ter. Então, esses são problemas práticos que a nova lei, assim, não vai resolver, até porque ela já disciplina, a anterior também disciplinava, mas ainda a gente custa a criar soluções novas que a lei não prevê. Né? E essa nova lei de licitação tem um jogo de oportunidades aí, né? E esse jogo de oportunidades eu separei em 2 pontos. Né? Primeiro que a gente agora vai ter o procedimento de preferenciamento eletrônico. Então, é uma vantagem para o analista de licitação, para o consultor de licitação. O empresário que está mais adaptado também vai facilitar um monte a vida dele, porque agora ele vai conseguir colocar, né, fazer todas as propostas dentro do sistema, já fazia isso antes, mas algumas ainda tinham o costume de fazer as licitações presenciais. E assim, a licitação presencial é diferente da eletrônica. E aí, quem participa sabe as diferenças. São o olho no olho, são o jogo que acontece, né? Infelizmente não deveria, mas a gente sabe que acontece, são totalmente diferentes. O eletrônico te abre a possibilidade de você participar de muito mais, só que também tem outros problemas que depois eu também vou comentar em caso prático. Mas a vantagem para o analista é que as pessoas ainda não estão acostumadas a interagir totalmente no mundo eletrônico, a mexer em tantos portais. E aí é o momento de você terceirizar essa tarefa. Olha, eu não quero mexer com isso, passe para outro departamento, ou ter departamentos próprios na empresa capacitados. E aí é uma virada de chave e que a experiência vai fazer a diferença na hora de fazer a contratação, na hora de você aumentar o salário de um analista e de um consultor. E pensando no órgão público, a palavra que se mais utiliza na nova lei de licitação é planejamento. E aí, para o servidor público vem a palavra, e é uma coisa que é natural, é o direito administrativo do medo. Ou seja, todo servidor público tem medo. E a gente vê isso naturalmente. Ele vai fazer um ato, ele tem medo de errar. Ele vai fazer outra coisa, ele tem medo de errar. O edital, com tantos requisitos pedindo de habilitação, o edital pedindo uma série de requisitos que não existem, é porque ele tem medo de errar. E aí, o que faz? Manda para o jurídico. Aí o processo vai travando e essas mazelas vão fazendo com que a administração não ande, tudo se torne mais burocrático, porque as pessoas têm medo. E aí, nascem as assessorias especializadas, quem entende um pouquinho mais do assunto, entra no mercado vendendo para o órgão público. E vai ter que ser assim, porque senão
as licitações não saem do lugar, senão você não tem um estudo técnico preliminar bem feito. E parece simples, mas só o planejamento anual, eu já vi vários lugares que não conseguiram fazer. E é você só pegar o orçamento e falar mais ou menos o que você vai contratar esse ano, e eles não conseguem fazer. Então, só para você ter uma ideia, como aqui as assessorias que participam da licitação, ou você que é consultor, você mesmo, tendo a sua empresa, você já consegue sair na frente de qualquer município que às vezes está com essa dificuldade. Precisa ter tanta experiência? Não, dependendo para certos requisitos, você consegue essa contratação, né, por outras formas. Então, são duas oportunidades que eu vejo tremendas, por isso que eu falo que a gente vai surfar numa onda muito maior, a hora que pegar todas as pessoas tendo que participar de forma eletrônica, e eu falo agora de um caso muito específico. Na minha cidade tinha licitação de ônibus, nenhuma contabilidade ia fazer licitação. Só que eu não conseguiria participar de 30 empresas de uma vez só, porque naturalmente ia ter conflito. Mas todas as empresas estariam com dificuldade de participar porque nunca tiveram feito no modo eletrônico. Por quê? Porque a última licitação foi há 5 anos atrás. Então, é um mercado que realmente vai crescer muito e a gente acha que talvez não vai facilitar e, pelo contrário, as pessoas querem passar aquilo que realmente acaba incomodando, né? Aquilo que você não tem prática, você não quer fazer, você não quer aprender. E eu sempre brinco, nada mais irritante fazer aquilo que você não sabe. Então, por isso que, quando a gente fala de forma clichê, de se capacitar, de tentar estudar, é para justamente isso, para você não ficar irritado, para você não perder o teu mental. E o mental, na hora da licitação, é muito importante, ou depois, para você dormir, é muito importante. E a responsabilidade que você tem ao pegar uma empresa, participar de uma licitação, e você, às vezes, cometer um erro, é muito grande. Depois que deu um erro, a empresa não ganhou a licitação, e às vezes você vai verificar que a tua equipe errou, que teve algum erro, o cliente vem cobrando para cima da gente. E às vezes uma licitação, e esse é eu sempre costumo falar para a equipe que às vezes o pior cliente é aquele que precisa daquela licitação como meio de vida. Olha, participo a cada 5 anos e eu tenho que ganhar essa licitação. É a minha vida. E aí te põe uma responsabilidade muito maior, um peso muito maior nas tuas costas. Vale a pena, então, você só cobrar pelo êxito uma licitação dessa? Ou você tem que cobrar um valor fixo que seja razoável no começo também? Claro que você tem que cobrar, porque a responsabilidade é muito maior. E eu não tinha comentado, mas eu vou lembrar aqui agora, porque uma coisa importante, a minha empresa tem seguro responsabilidade, porque a gente atua em nome de várias empresas e erro na hora de licitação pode acontecer a qualquer momento. No momento da interpretação de um documento, no momento de você escrever uma declaração, no momento de você não juntar um documento, e pode acontecer. Todo mundo é humano, ainda a gente não conseguiu programar todas as etapas do procedimento em forma padronizada. Então, atos humanos ainda vão acontecer no processo e atos humanos levam a erro. Se até avião cai, quem dirá a gente não vai errar num processo licitatório, dar um lance equivocado, enfim, isso vai acontecer. E essa liderança no contexto do processo licitatório, no meu caso, né, eu que tenho experiência jurídica, eu que atuei como procurador, eu já tenho, sei lá, análise de recursos, sei lá, mais de 1.000 recursos, já analisei, já fiz mais de 1.000 editais, já analisei mais de tudo que você imagina no processo licitatório, eu já vivi. E agora, só de impugnação e recurso, a gente já deve ter feito mais de, sei lá, 500, muito mais, porque a gente acaba tendo isso como prático, então faz impugnação, faz recurso, faz representação, e no dia a dia a gente acaba nem somando mais isso. Mas essa liderança, essa experiência faz a diferença com o tempo. E aqui eu quero trazer agora, eu separei, tá? Só para vocês verem como acontecem as coisas. Eu separei de outubro de 2023 a 16 de janeiro de 2024, casos aqui do escritório em que essa liderança, essa experiência fizeram a diferença, em que às vezes faz a diferença também no caso de vocês. Eu separei 6 casos, tá? Primeiro caso,
uma empresa de uniformes. Ela contratou a gente faz 3 meses. O que aconteceu nesse caso? A gente tem a plataforma hoje da Effect e a gente deixa cadastrado todas as licitações ali, inclusive o monitoramento de chat. Se você faz isso de forma manual, tá? Você tem que entrar lá no sistema e ficar conferindo para ver se tem alguma movimentação no chat. E a gente sabe que, às vezes, alguns servidores, agora no final de ano, pegam recesso, mas outros não pegam. E aí é importante você estar ligado realmente no que está acontecendo. Tanto é que a gente virou o ano e já no dia 2 já estava trabalhando, porque sabe que as licitações não param e teve licitação participando até no dia 28 ou 29, se eu não me engano. Então, não para. E a gente continua. Em uma dessas licitações, olha que interessante, essa é uma empresa de uniforme, e uma dessas licitações, se eu não me engano, no dia 3 ou 4, veio a comunicação do chat chamando essa empresa a fazer a proposta atualizada. Uma licitação de uns 700, 800 mil. Se você não está atento ao chat nesse momento, você tinha perdido a oportunidade. Claro, a gente sabe que tem órgãos públicos que às vezes ligam, que às vezes vão atrás, para que também isso não ocorra. Mas eu já vi vários em que respondeu o chat, não respondeu, chama a próxima. E é uma licitação de 700 mil, em que eu vou ter a comissão, o cliente vai ter o seu sucesso, vai ficar satisfeito, mas se eu não estivesse participando, se não estivesse cuidando, a gente perderia. Tive agora uma licitação de transporte escolar, que foi final de ano. Era uma licitação grande, eram quase 10 milhões, e fui contratado por vários transportadores. E a ideia deles seria impugnar o edital. E você tem que saber impugnar o edital para que realmente faça travar, e a ideia também aqui era fazer, não travar, mas também modificar para que já viesse o contexto da nova lei de licitações, eles queriam aproveitar a velha, e fazendo isso eles iam ganhar pelo menos, no mínimo, mais 6 meses de contrato. Então, para eles, com certeza, valeria a pena. E aqui, você veja só, e aqui vem a experiência. A experiência aqui, nesse sentido, é você saber exatamente o que é um documento de habilitação e a importância nesses casos de transporte, nesses casos de serviço, de você estar precificado. Quantos de vocês já não participaram de licitação em que só está lá o valor X e você não sabe a composição? Transporte escolar, precisa ter composição de custo? Claro que precisa, porque tem combustível, tem pneu, tem motorista, e você tem que estar separado esses itens, porque quando você vai fazer um pedido de reequilíbrio, eu quero fazer a revisão, aumentou o combustível aqui. Quanto que esse combustível representa no teu preço? 0,15%. Então eu sei que é 0,15%. E esse é um edital, e assim vários outros, né, não tinha essa precificação. E esse estudo técnico, o município tem que fazer, é muito mais demorado. E aí eu já sabia que eles iam ter que suspender, e tem que fazer, porque o Tribunal de Contas, não só aqui, mas o Tribunal de Contas da União, porque são recursos que vêm da União, né, geralmente, para transporte escolar, vai precisar de tudo isso bem claro. E aí a gente já conseguiu, de forma simples, postergar essa análise para frente, e possivelmente vai ter um novo edital, agora com base na nova lei, e aí a gente ganhou tempo. Outra situação, coleta de lixo hospitalar, e esse caso foi de semana passada. Fizemos a impugnação, né, a empresa contratou a gente para querer participar de um município do vizinho, mas ela falou o seguinte: olha, eu só faço coleta e a destinação. O tratamento, eu tenho uma outra empresa que eu tenho contrato com ela tem toda a documentação, mas eu não consigo, eu não tenho empresa para fazer o tratamento, porque são serviços distintos. E o Tribunal de Contas em Santa Catarina veda a aglutinação desses serviços. Isso tem nota técnica em vários lugares. Você não pode também licitar uma coisa que vai aglutinar, porque você só vai limitar para uma empresa que tenha aquele serviço e que é muito específico. E aí, esse cliente, ele contratou a gente para fazer a impugnação. E eu sempre faço a impugnação no nome da Priorize. Por que eu faço isso? Porque isso também é uma tática de mercado. Porque eu não quero que outras empresas do segmento saibam que eu vou participar. E nesse caso específico era interessante, porque eu também não... Eu ia fazer uma pergunta sobre
terceirização. E eu não queria que mais tarde o pregoeiro lembrasse, se eu vencesse a licitação, que eu perguntei sobre terceirização, porque eu ia terceirizar. No caso, a empresa que eu ia participar ia terceirizar. E eu não queria que ela tivesse a lembrança dessa situação. E aí a gente fez a impugnação. A resposta, e essa resposta veio na semana passada, e foi uma resposta assim, absurda. Aí a parte jurídica comentando, dizendo o seguinte, olha, que poderia terceirizar, meio que deixou aberto, então para mim ok, mas ela foi dar uma puxada na minha empresa, porque ela disse o seguinte, olha, essa tua empresa nem é do ramo de coleta de lixo. O que ela é? Ela faz análise documental no contrato social. Análise documental do quê? Não sei do quê. Aí eu parei para pensar, respirei. Por certo, deveria representar, por certo, deveria dar nos dedos do advogado, colocou isso documentalmente, a gente sabe que isso é um absurdo jurídico tremendo, mas a experiência, né, nesses casos demanda o seguinte, a licitação foi ontem, no caso, foi dia 15. E aí a gente comentou aqui com a nossa equipe, falando, espera aí, vamos participar com o cliente e ver o que acontece. Resultado, participamos, ganhamos ontem, precisa fazer a representação. Se eu tivesse feito a representação por birra, porque a gente fica com aquele sentimento de, olha, pô, o cara fez isso, tomou uma decisão equivocada, eu poderia ter representado, o Tribunal de Contas mandado voltar, e meu cliente ganhou a licitação ontem. Então, assim, fiz em nome da Priorize, o pregoeiro habilitou a empresa que, em tese, terceirizou o serviço de destinação final, e está tudo certo. Não teve a lembrança, não sabia qual a empresa ia participar, e agora a empresa que ficou em segundo lugar, apresentou o recurso. Daqui a pouco até capaz de achar que fui eu que apresentei, e daqui a pouco não aceitar o recurso, que possivelmente não vai aceitar porque não tem fundamento. Isso são técnicas, você veja só, eu sabia que isso ia acontecer. E eu oriento também aos consultores que façam, não em nome do cliente, façam às vezes em nome da própria empresa. Isso mostra nome, isso vai mostrando que você está no mercado e atuando. Não façam impugnação, por favor, também, de forma descontrolada. Qualquer coisa vai fazer impugnação, porque isso daí resulta em efeito negativo para a tua empresa. Porque é importante que eles te vejam como autoridade no assunto, e não ao contrário. Tudo bem que a assessoria jurídica ele fez agora uma estapafúrdia jurídica, então caberia um dia eu explicar para ele a situação, mas também talvez nunca vá precisar. Então esse é um caso prático agora, semana passada. Outro ponto, oficina mecânica. Participei de uma licitação, fomos inabilitados. E pasmem, depois de ser habilitados. Como assim fomos inabilitados depois de ser habilitados? Não é uma decisão que voltou atrás. É porque é o seguinte, esse edital que eu participei, isso foi em novembro, esse edital ele tinha uma série de requisitos de habilitação, e a gente sabe, faz a habilitação, cumpre ali e pronto. Mas existia uma fase pós-habilitação, e não existe fase pós-habilitação, que pedia comprovação técnica que teria que ter mecânico lá dentro. Primeiro que isso não existe como se fosse requisito de habilitação técnica e teria que estar justificado. Né? E aí é um detalhe, a maioria dos editais não justifica nada, simplesmente pede. E não é simplesmente pede, tem que justificar. Tem que, se pediu, justifica o porquê está pedindo. Então a gente foi inabilitado, foi habilitado e depois lá no final foi em tese desclassificado, eles colocaram, mas está errado, não existe isso. E quando você sabe exatamente as etapas da habilitação, olha lá, habilitação jurídica, econômico financeira, você sabe exatamente o que vai ter, você não tem receio de nada. Entrei com mandado de segurança em um dia. Não deu 16 horas, já saiu liminar, suspendendo a decisão do pregoeiro. Por quê? Porque é técnico. Uma coisa bem simples, mas que dá resultado. Então, é um caso que demonstra como a capacitação, o conhecimento da lei te faz gerar um resultado e, às vezes, muito rápido. E, nesse caso, o cliente ficou satisfeito, claro. Decisão rápida, a gente sabia que era passível de ser resolvido. E um outro caso aqui, produtos comuns. Esse é um caso que a gente participou em Brasília. E aqui, vocês que já participam também, já vão se antenar nessa situação. Quando você participa, por exemplo, nesse caso eu participei lá,
Nós participamos de uma licitação, abriu o pregão eletrônico e simplesmente a gente ficou em 6º lugar. As 5 primeiras colocaram preços muito abaixo mesmo. E aí a gente ficou em 6º e as outras se seguiram. Aí o cliente fala para a gente, e aí a experiência do cliente, não é nem minha. Ele fala, não, pode ficar tranquilo, as outras 5 vão sair fora. Por quê? Porque eles deram preço e é normal aqui em Brasília acontecer isso. Eles abrem várias empresas no nome de laranjas, e aí que a gente fala do fisco não fiscalizar, abriram sim em nome de laranja, deram os lances, o lance foi lá para baixo, as outras não se encorajam a dar lance, porque você vai cobrir o lance do quê? Ah, mas eu vou dar um lance intermediário. Eu falo intermediário que é aquele atrás. Mas tem plataforma que não deixa você dar, só deixa você cobrir às vezes o lance. E aí, a gente ficou em 5º. Resultado, primeira colocada desistiu, segunda desistiu, terceira desistiu e quarta desistiu. Todas essas mereciam um processo administrativo, todas essas. Mas o órgão público fez? Não, porque não tem gente suficiente para fazer processo administrativo. Então, a gente pode falar tudo bonito na prática, mas na prática não tem gente para fazer todos esses processos administrativos. Poderia funcionar melhor se fosse mais unificado? Eu lembro que teve uma pergunta que falou sobre essa situação. Olha, demorou o processo, ainda não saiu decisão, enfim, não tem como ter no SICAF, outra plataforma diferente. A gente tem que batalhar para que isso fique unificado e tem que torcer para que os órgãos públicos melhorem essa questão de penalização. Senão, não adianta, a gente vai continuar, ainda participar, vai ter empresas ruins no mercado, porque não tem gente para penalizar. E abre uma empresa e fecha, e tem gente que não está nem aí. Então, vai participar, vai fazer o estardalhaço, tá? E no final eu vou falar um caso familiar, ao final, tá? E eu vou prosseguir, então, esses 5 casos aqui mostram como a gente lida tendo a experiência, e esse último, experiência total do cliente. Ele sabia a realidade do mercado, e é uma coisa que eu aprendi também com ele lá em Brasília. Então, você veja só, não é porque a gente atua que vai saber tudo. O cliente já sabia exatamente como acontecia. E essa leitura, infelizmente, eu posso dar alguns caminhos que eu já passei, eu posso dar algumas, vamos dizer, alguns insights, e vocês vão lembrar, foi isso, foi aquilo, mas no final de tudo, é caso prático de vocês. Vocês vão participar, vocês vão errar, e na próxima vocês vão adaptar e vão melhorar. E aí vocês vão ficando na frente dos demais. E é sempre assim. E aí as estratégias, né, para empresas novas. Eu vou falar os clichês, né? Eu falo os clichês porque é verdade. Então, assim, tem que se manter atualizado com as mudanças da legislação e as práticas da licitação, porque isso faz o diferencial. Quanto mais você está atualizado, menos você se irrita, menos você fica bravo com aquilo que você não saiba. E agora a gente tem as facilidades tecnológicas, a Effect está aí para provar isso. A gente tem o robô de lance, a gente tem uma série de plataformas vindo, tá? Nós mesmos aqui da Priorize já tem sido desenvolvido inteligência artificial, então hoje eu não preciso fazer mais a leitura dos editais, a gente coloca na nossa plataforma lá, sei lá, 30 editais para cada cliente, a nossa plataforma faz a leitura e já vai falar, olha, isso aqui tem esse documento estranho, isso aqui tem isso aqui, então ele vai fazendo a leitura. Por quê? Porque não tem como fazer em um dia 30 leituras de editais, porque se eu for fazer, eu vou fazer a leitura dinâmica, aquela rápida. Assim eu coloco na inteligência artificial, ela faz a leitura, não preciso me estressar. Tem que investir em tecnologia? Tem que investir. Tem que ver essas possibilidades? Tem que ver essas possibilidades. Por quê? Quanto mais tempo você tiver, tempo para se dedicar ao teu cliente, tempo para ir atrás do fornecedor, olha, perdi licitação, o que é? Preço. Você tem que ter tempo para conseguir essas coisas. Preço, fornecedor, atendimento ao cliente, porque assim, as tecnologias estão aí para você não parar no processo burocrático. Você tem que se libertar deles e correr atrás daquilo que efetivamente vai te dar dinheiro no bolso, que é atendimento ao cliente e bom fornecedor. Quem compra bem e vende bem não tem problema algum. E fora a tranquilidade mental, eu sempre falo que quanto mais a gente tiver
com a cabeça mais limpa, mais as coisas funcionam. Assim, estabeleça práticas de transparência e ética nos processos de licitações. Por que eu falo isso? E eu não falo assim de, não, mas eu sou ético, eu faço o processo correto. Quando eu trago isso, eu quero dizer o seguinte, que você tem que fazer o processo de forma tão técnica e tão assertiva para que você não seja mais um fazendo uma impugnação que o pregoeiro vai olhar e não vai te dar bola, ou que você, perante, eu que sou advogado, posso falar isso, hoje, quando eu entro com mandado de segurança, se com os juízes que eu conheço, eles sabem que eu trabalho com licitação. Tanto é que eu já prestei consultoria, olha, estou com um caso aqui, você consegue dar um pulo aqui para ver o que é? Às vezes a gente vai ficando tão assertivo nessas questões, porque as pessoas vão te lembrando que você tem autoridade no assunto e vai ficando mais fácil. E a autoridade você pode perder assim. Se você fizer algo muito absurdo, que é às vezes contrário à lei, vou fazer de qualquer jeito, você vai perdendo essas autoridades e aí vai ficando mais difícil. Então a transparência, essa ética, de você, por exemplo, vai atacar alguma coisa certa, ataque de forma certa, não comece a inventar, criar, sabe aquelas coisas? Daqui a pouco pega, copia, faz um monte de coisa lá que o pregoeiro nem vai ler. Então essas questõezinhas assim dá uma diferença. E eu não faço isso na minha empresa, tento sempre deixar bem acertado os pontos que eu quero impugnar, os pontos de esclarecimento. E o pedido de esclarecimento, agora só para trazer também, o pedido de esclarecimento é muito importante para a empresa que realmente precisa corrigir algumas coisas. Pessoal, eu vou partir já mais para o final, porque eu tenho estratégias que são de dedicação, feedback. A gente tem que tomar mais cuidado com o nosso cliente, tem que realmente ficar mais atento às questões da própria relação humana, né? E eu sempre falo, equilibre custo de qualidade para oferecer propostas viáveis. Não faça proposta no sistema, não faça que não seja viável para você, para a tua empresa, para o teu cliente. Não adianta ganhar, tá? Eu até deixei salvo aqui, levar a melhor licitação para depois ter prejuízo é como ser o primeiro a cruzar a linha de chegada e perceber que estava na corrida errada. Ou seja, então não adianta ganhar se você realmente vai ter prejuízo. Então não ganhe. Pessoal, estou caminhando para o final aqui, porque já me chamaram aqui a atenção, então vou antecipar algumas coisinhas aqui. Vamos lá, eu vou falar casos para inspiração. Eu tive uma mecânica, tá? Com um dia de CNPJ, contrato de mais de 400 mil. Em um dia, abriu, 400 mil reais. Em menos de 2 meses, quase 1 milhão. Uma outra empresa com faturamento de quase 50 milhões. Ela não participava da licitação. Então, empresa grande também não participa. Então, vale a pena prospectar? Vale. Às vezes a gente se dedica à empresa pequena e a grande está lá esperando você só visitar. Ela tinha um faturamento de 50 milhões ano. Não participava em uma licitação, a gente fechou 32 milhões. Uma outra empresa com 17 anos de atividades sem ultrapassar 1 milhão por ano. Em 3 meses, que é agora que a gente fechou, contrato de 3 milhões. Você veja só. E o que ambas têm em comum? Experiência. Mas a outra ali você falou que ganhou com um dia. Não. Todas elas foram criadas não para a licitação, foram criadas para o mercado. Ou seja, eles já tinham experiência, eles criaram o CNPJ e eles se movimentaram. Então, nada adianta eu falar, eu vou criar uma empresa hoje, do zero, para participar da licitação, para começar a ganhar dinheiro. Não é assim. Você tem que ter experiência. Se não tiver experiência, não adianta, você não vai conseguir prosperar no teu negócio. Então, nada adianta eu falar que tenho liderança, eu sei sobre licitação, se eu não soubesse de licitação. E esses casos são exatamente isso. Eles têm todas a prática e a experiência que dominam. E, pessoal, agora eu vou para o final. Eu vou comentar uma situação prática, como a experiência, as relações humanas são importantes. Para a gente não agir sempre no impulso, ter calma nas nossas decisões. Eu agora, no dia 27 de dezembro, perdi meu pai teve câncer,
perdi ele com 53 anos. Então foi uma coisa bem, ou seja, hoje deve estar fazendo 20 dias. E eu tirei uma lição muito importante nessa situação. Eu estava fazendo desde agosto do ano passado, eu estava fazendo uma assessoria para a criação de um hospital, uma associação nova de um hospital. E trabalhei com afinco por várias noites e dias para organizar estatuto, regimento interno, enfim, fazendo um monte de documentação, conversa com o prefeito, conversa com o médico, com a empresa médica, com o médico que ia atuar e estar à frente dessas melhorias nesse novo hospital, nesse novo projeto. A associação, composta por outras pessoas, também, no meu escritório, reunião, a gente fazendo, e meu pai, né, com todos os problemas que estava tendo, todas essas adversidades de ali, eu fazendo o trabalho. 2 semanas antes dele falecer, uma semana antes dele falecer, a gente tem uma notícia, o prefeito e a empresa ali escolheram uma outra associação, ou seja, eu tive um trabalho ergonômico fazendo tudo, e a gente nem sabia que ia ter essa alteração, e a gente foi simplesmente numa live mudando toda a estrutura, não vai ser essa outra aqui, passando todo o nosso trabalho para uma outra. E aí a gente para pensar, putz, a vida, a gente trabalha, faz tanto e tal, e nem para avisar essa situação. E, claro, a gente fica chateado no dia, fica, né, pensando em outras coisas, mas veja que interessante, né? Isso acontece numa quarta-feira, na quinta eu converso com o médico, né, e eu entendo a situação dele, ele me falou os motivos, eu expliquei tecnicamente, né, o que eles cometeram, e falei, olha, tecnicamente está errado, mas enfim. E converso com ele na quinta-feira, sexta-feira meu pai é internado. Quem é o médico que está ajudando meu pai? Esse médico. Então ajudou na sexta-feira, no Natal, na véspera do Natal e até o final da vida. Isso mostra, pessoal, que a gente não pode fazer impugnação, fazer recurso, fazer as coisas atacando as pessoas, porque o mundo não dá voltas, ele capota efetivamente. Então, assim, hoje interessante, agora estou fazendo, fui contratado pela empresa para fazer outras coisas. Então, não adianta agir com emoção nunca. Nas sombras dos momentos mais sombrios da vida e nos desafios mais árduos dos negócios, encontramos as sementes do nosso crescimento mais significativo. É na diversidade que floresce a resiliência, a sabedoria e a verdadeira força. Então, tentar, praticar, que tudo dá certo. Pessoal, desculpa, acho que passei um pouquinho do horário ali, o pessoal estava chamando, então tentei dar uma corrida no final. Tive os nossos problemas técnicos aqui, e encerrei por hoje aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, Caia. Estava tentando lembrar teu nome, procurando meus papéis. Nome diferente, né, professor? Acontece. Mas que bom que deu tudo certo. E realmente, assim, quando a gente fala em relação à parte de estratégia, né, a vantagem competitiva, todos os pontos que você apresentou é de suma importância. Eu sempre digo que quando nós temos uma automação alinhada com conhecimento, a estratégia acontece, né? Tem muitos licitantes que ficam focados em só fazer a parte operacional e acaba não olhando para a estratégia, né? E às vezes olha muito para a estratégia e acaba perdendo boas oportunidades porque não tinha uma tecnologia, não tinha uma plataforma, não tinha o apoio necessário. Mas eu vi aqui que tem algumas perguntas. E aí, como para a gente não passar, o pessoal vai colocar essas perguntas. Eu acredito, sim, colocaram a primeira. Se os agentes contratantes não for concursado, poderia impugnar o edital? Boa pergunta, né? Porque a gente sabe que hoje tem muitos agentes que não têm a formação, porém eles atuam como pregoeiros. O que você acha, professor? Assim, eu entendo que primeiro eu teria que fazer uma comunicação formal, né? O Tribunal de Contas poderia orientar, porque assim, aqui é uma incompetência. Daqui a pouco você vai fazer uma impugnação, alguém vai analisar o recurso e a pessoa não tem competência para analisar o seu recurso. Assim, a maioria dos órgãos públicos municipais possivelmente vai ter designado servidores públicos efetivos, acho que vão fazer isso, só que eles não vão estar capacitados, tá? Então, assim, às vezes é melhor não ter aquele que é concursado, ter a justificativa técnica, do que às vezes ter alguém
equivocado respondendo a tua impugnação e respondendo certo. Eu prefiro alguém mais capacitado respondendo do que aquele que não sabe nada. Mas, em tese, impugnação do edital, eu entendo que não seria o caso. Teria que ser impugnado o edital por alguma norma técnica. Porque depois você poderia, se for prejudicado, aí sim atacar a competência do agente de contratação. Né? Eu digo competência, olha, ele está analisando uma coisa que ele não poderia analisar. Ele não tem habilidade, não tem um conhecimento técnico, né? E até porque se você não for prejudicado, não faz muito sentido. Agora, se for prejudicado, aí você tem que trazer todos os argumentos possíveis, né? Legal, legal. E a gente tem mais uma pergunta também, que é do Noêmio. Deixa eu colocar aqui na tela. Participei de um processo onde um concorrente estava sancionado pela Lei 8443 do TCU por idoneidade e o órgão público aceitou a participação e este concorrente. Isso é possível? Você veja só, tem um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ele fala que, às vezes, dependendo da pena que você leva, você só vai estar restrito ao órgão, seja municipal, federal ou estadual. E aí você tem que verificar a que nível que ele está penalizado. Às vezes é só no órgão que ele prestou o serviço e está limitado àquela forma. Agora, se você for verificar, realmente ele é extensivo a vários, aí sim cabe mandado de segurança. Cabe mandado de segurança e você apontar essa situação. Legal, e foi justamente isso que a professora Viviane trouxe, né, na palestra anterior, que é importante identificar qual foi o órgão, né, que está impedido de licitar, se é um federal, estadual, municipal, porque dependendo da sanção que ele tem, ele ainda pode licitar menos, exceto para aquela unidade, às vezes é até o órgão mesmo que fica impedido só no órgão. E aí, se for abrangente para município federal ou estadual, também é importante identificar. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela parceria. Fiquei muito feliz que eu falei o seu sobrenome correto. Pois é. Muito obrigada mesmo, e nós ficamos à disposição, né? Porque, como eu sempre vou reforçar, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Apesar da internet caiu, mas que bom que deu tudo certo, cabeado, depois fluiu super bem. Tem algumas perguntas no nosso chat, e aí a nossa equipe compartilha contigo, até para a gente continuar essa nutrição de conhecimento dos licitantes, tá certo? Tá certo. Obrigado a todos, tá? E desculpe pelo inconveniente aí no começo, mas realmente... Imagina, professor. A gente que mora em cidade pequena, se der um vento, já apaga a luz, né? Nem me fala. Aqui em Rio do Sul, a gente passou ali no ano passado pela enchente, foi terrível. Então, eu super entendo, fica tranquilo. E foi uma apresentação incrível. Compartilhou a grande parte do seu conhecimento, porque eu sei que 40 minutos também é um tempo que fica apertadinho. Mas muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada.